Bom dia, turma da CV. Segunda-feira, dia 17/6 de 2024, está começando mais um Café com CV, nossa live de toda segunda-feira às 6h30 da manhã. O tema de hoje foi votado no nosso grupo de WhatsApp, foi gestão de equipes, né? Hoje nós estamos no episódio 87. Já estou aqui com o meu café. Deixar a turma entrando. Bom dia, Wagner. Bom dia, Bruno. Nós vamos colocar lá no nosso grupo de WhatsApp. Coloca lá, Bruno, o link do Café com CV. Está começando agora ao vivo e nós vamos falar sobre gestão de equipe, né? A importância da gente ter uma equipe muito bem alinhada para a gente conseguir bater as nossas metas, né? As empresas conseguirem atingir os resultados que elas programam ter durante um ano. O friozinho chegou. Não é fácil. Aqui está muito frio na minha região. Turma, então vamos começar. Não vamos esperar muito não. Então, gestão de equipes, né? Para que serve a gestão de equipes? Eu gosto muito de fazer analogia de equipe como um time de futebol, né? Todo mundo que me conhece aí sabe que eu gosto de futebol. Então, uma gestão de equipe, quando você pega um time de futebol, o time de futebol não é só quem está lá dentro do campo jogando, né? Uma equipe de futebol, um time de futebol é muito mais que aquilo, né? Você tem a parte do treinamento físico, você tem a parte da medicina, você tem a parte de estratégia, então tem vários times dentro daquela equipe, né? Então uma empresa é muito isso. A gente tem a área comercial, a gente tem a área de marketing, a gente tem a área de vendas. Então o importante é o quê? É você entender dentro da sua equipe como um todo quais são os times que você tem, né? Pô, eu tenho o meu time de vendas, que é junto com o meu time de marketing, que eu tenho meu time de gestores, né, que são meus gerentes supervisores, tenho o meu time de chão de fábrica, tenho um time de administrativo e RH financeiro. Isso é muito importante você ter muito bem alinhado, entender quais são os seus times dentro da sua equipe para você conseguir desenhar uma meta e que você consiga fazer todo mundo bater as suas metas individuais, as metas em equipe, para a gente conseguir bater a meta global do negócio, né? Então isso é muito importante a gente entender que dentro de uma equipe nós temos vários times, né? Dentro de uma equipe existe vários times. Analogia que eu gosto de fazer com futebol. E aí, quando a gente vai falar gestão de equipe, a gente tem que entender que é o seguinte: todo mundo daquela equipe, ela está focada numa meta, né? Todas as equipes elas estão focadas em bater uma meta, né? Pô, uma meta de uma empresa. Qual que é uma meta de uma empresa? A primeira meta da TLV é uma meta financeira, né? Então, a gente tem ali quatro trimestres no ano que eu tento o quê? Fechar esse trimestre como uma meta. Igual um time de futebol, tem lá o campeonato do estadual, tem o campeonato brasileiro, tem a Copa do Brasil e tem a Libertadores, né? Então eu penso assim, que cada trimestre meu ali é uma barreira, é um campeonato que eu tenho que vencer. E se eu não vencer aquele campeonato no trimestre, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alinhar a equipe, alinhar o time para entender o que teve, o que a gente fez de certo para melhorar, o que a gente fez de errado para consertar e no próximo trimestre a gente conseguir bater a meta. Então a equipe ela é feita para bater meta, a gente tem que entender isso, né? Então existe entre a equipe, existe a meta e no meio do caminho é o que? É o caminho que você vai andar para atingir aquela meta. Então quando a gente fala de atingimento de meta, eu falo muito em 4 coisas lá na TV que é muito importante para a gente conseguir que a empresa ela consiga chegar, que as equipes, né, consigam chegar na meta global do negócio, né?
Então, quais são essas 4 coisas que eu observo muito lá e fico muito em cima para que isso aconteça, né? Primeira coisa, comunicação efetiva. Pô, a gente, para todo mundo, porque são equipes diferentes, né, gente? Mais uma vez, né? Cada área da sua empresa é uma equipe que todas juntas têm que chegar num lugar global, que é a sua meta de vendas, né? Então, uma comunicação efetiva. Por que ter uma comunicação efetiva? Para que todo mundo esteja na mesma página, né? Desde a pessoa que faz o café lá, a pessoa que limpa o chão e a pessoa que está vendendo, né? Todo mundo tem que entender aonde a gente quer chegar. Então, a gente precisa ter uma comunicação efetiva. A gente tem que escutar a equipe, né? A gente tem que treinar e a gente tem que escutar essa equipe para entender se o que a gente passou para ela executar, se ela entendeu e vai executar da forma que a gente falou. Então, o primeiro passo aí para uma equipe de alta performance é a comunicação efetiva, né? Muitas das vezes lá na minha empresa e na empresa de vocês, eu tenho certeza que já aconteceu de você chegar, fazer uma reunião, comunicar todo mundo de uma meta que tem que ser batida, de uma forma que tem que ser trabalhada, e as pessoas no outro dia fazer diferente do que você falou, né? Por que acontece isso? A comunicação ela não foi clara, a comunicação ela não foi efetiva, a comunicação você não escutou, porque muitas das vezes a pessoa ela tem dúvida, mas ela não tem voz ativa naquela equipe, naquele time. Então a gente precisa dar às pessoas voz ativa para a gente escutar as pessoas, elas tirarem as dúvidas dela e a gente, a partir dessa dúvida, mostrar para ela se esse caminho que ela entendeu é o caminho correto ou não é o caminho correto, né? Então a gente precisa disso. Então a comunicação ela tem que ser muito efetiva, né? Muito eficaz. Todo mundo tem que entender. A comunicação ela tem que ser clara. Por isso que quando a gente fala de equipe, a empresa tem que ter uma cultura legal, né? Tem que ter uma cultura clara. Todo mundo tem que entender quais são os princípios daquela empresa para que, através dessas informações que a pessoa tem do negócio, da empresa, ela consiga entender essa comunicação que todos querem passar e ter um alinhamento melhor com todos, né? Porque quando a gente fala de equipe, mais uma vez, eu adoro fazer analogia com o futebol, porque o futebol é muito assim. Se o técnico está vendo que um time está correndo muito no primeiro tempo e no segundo tempo ele está perdendo gás, ele não está correndo mais, ele vai lá no preparador físico e vira para o preparador físico e fala com ele aqui, ó, o time está correndo muito no primeiro tempo, chega no segundo tempo, o time morre, não consegue. A gente tem que resolver essa lacuna aqui. Como é que nós vamos resolver essa lacuna? Pô, nós vamos treinar mais, nós vamos substituir, né? Nós vamos correr menos no primeiro tempo e correr mais no segundo, ou nós vamos correr o mesmo tempo no jogo como um todo. Então isso tudo é o que? É um alinhamento entre as equipes que tem dentro do time para conseguir chegar no resultado de uma meta, né? Então eu vejo muita empresa falando de meta, né? E não passando para todo o time, né? Pô, você tem uma meta de venda lá de 200, 300, 400, 500, 1 milhão de reais por mês, tá? Você com seu time de marketing, com seu gerente de produção, com seus vendedores, você tem uma meta. Se você não pega essa meta e passa para todo mundo da empresa, como um todo, explica para todo mundo que existe uma meta, que essa meta tem que ser cumprida, que o caminho que nós vamos traçar para bater essa meta é esse, como é que você quer que as pessoas entendam o propósito da empresa, aonde a empresa quer chegar, o caminho que ela vai percorrer para chegar? Por exemplo, lá no Vendas está todo mundo empenhado, vendendo para caramba, a galera da fábrica está todo mundo tranquilo, né? Tá todo mundo tranquilo. Por quê? Porque eles não estão sabendo que é para entregar 1 milhão de reais. Então não tem como. Então quando a gente fala de equipe, né, e time dentro das empresas, tem que todo mundo tá correndo para um caminho, vai passar por um caminho para bater uma meta, para atingir uma meta. Então se todo mundo não estiver alinhado daquela meta,
Como é que você vai atingir? Você não pode passar a meta individual, né? A meta, claro que cada equipe tem uma meta individual, mas para ele bater a meta individual dele, ele tem que saber qual que é a meta global do negócio, né? Qual que é a meta global? Vamos lá, minha meta é vender 1 milhão por mês. Eu passo para o meu time de marketing, eu tenho que vender 1 milhão. Passo para o meu time de vendas, eu tenho que vender 1 milhão. Passo para o meu time de fábrica, eu tenho que vender 1 milhão. Passo para o meu time de RH financeiro RH financeiro e administrativo, que eu tenho que vender 1 milhão. Pô, eu passei para todo mundo. Todo mundo sabe qual é a minha meta. Cada um agora, dentro daquele time, daquela equipe, tem que virar e falar assim, ó, o pessoal do marketing tem que virar para mim e falar assim, Thiago, para mim vender 1 milhão, eu tenho que investir 30 mil em tráfego pago, né? No Instagram, no Google, então eu vou dividir esse 30 aqui, 5 para esse, 15 para aquele, mais tanto para aquele. Então, para a gente conseguir atingir essa meta, a gente fez um desenho aqui, né? Que a gente tem que fazer isso. Pô, pro time de RH, Thiago, para você conseguir entregar 1 milhão, você tem que aumentar seu organograma aqui em 20, 30, 40, 50 pessoas. Beleza, meu time de fábrica. Thiago, para você conseguir vender isso, com os produtos que você quer vender, você tem que ter esse equipamento, essa ferramenta, trabalhar dessa forma, ter esse negócio. Você tem que ter 2 turnos, com que um turno só não dá, você tem que trabalhar em 2 turnos. Você está entendendo como é que a meta global, para ela ser atingida, tem que estar todas as equipes embaixo, sabendo o que cada um tem que fazer para conseguir atingir aquele resultado, né? Então, muitas vezes eu vejo as pessoas não batendo meta, as empresas não batendo meta, ou batendo muito cabeça para bater meta, porque ela não alinha todo mundo na mesma página, né? Não tem essa comunicação efetiva para todo mundo, né? E aí acaba que não consegue bater a meta, porque um está correndo para um lado, um está correndo mais rápido, um está correndo devagar, não está todo mundo no mesmo fluxo, né? Na mesma ideia ali, no mesmo propósito. Então, falando aí da primeira dica, é o que? É comunicação efetiva, tá? Todo mundo tem que saber sua meta individual, todo mundo tem que saber sua meta em time, todo mundo tem que saber a meta em equipe e a meta global. Então, se todo mundo entendeu isso, todo mundo já está com o mapa, já está com tudo, isso facilita muito você chegar lá. Segunda dica aí, facilitar o crescimento das pessoas, né? Eu vejo muito dono de empresa que ele não deixa as pessoas trabalharem, porque ele acha que só ele tem que fazer, só ele que sabe fazer, e se passar para outra pessoa, a pessoa não vai fazer direito, e aí não vai dar resultado. Então você tem que delegar e acreditar que as pessoas dão conta de fazer o que você fez, o que você pediu para ser feito, né? Vou dar um exemplo aqui muito recente lá na TLV. A gente está fazendo um trabalho lá de mais de R$1 milhão e tem um comercial meu, e isso é um trabalho muito especial, muito diferente do que a gente já fez na TLV. E aí eu virei pro meu atendimento, quem está tocando essa demanda, virei para ele e falei assim, cara, eu quero que você participe de todo o processo, mas muito ativo. O processo na área de projetos, processo de desenvolvimento de construção, processo de compra de todo o material, processo de terceirização que a gente vai ter que fazer para entregar esse trabalho. E ele está uma pessoa muito dedicada a isso. Para quê? Para que eu estou fazendo isso? Primeiro, eu estou facilitando o crescimento dessa pessoa, né? Ela está rodeando e andando e fazendo coisas que ela não é acostumada a fazer, que é só atender cliente e vender. Então ela está aprendendo outras coisas, né? Então olha como é que eu estou facilitando o crescimento dessa pessoa. Segundo, eu tiro uma carga que eu estaria fazendo, né? Então eu tiro essa carga, que esse alinhamento, esse acompanhamento de tudo eu estaria fazendo. Então automaticamente eu tirei essa carga da minha pessoa e dei autonomia e acreditei que essa pessoa vai fazer da forma certa. Mas como que eu acredito e dou autonomia para ela fazer do jeito certo? Eu falando de que jeito que eu quero que faça. Pô, você vai comprar pedra, por exemplo, né? Granito que a gente está comprando lá. Pô, eu quero que faça 3 orçamentos.
entendeu? Eu quero ver a qualidade, eu quero ter garantia, eu quero ver prazo de pagamento, eu quero ver isso tudo. Então, assim, eu dei o caminho para ela e falei do jeito que eu queria que fosse feito aquilo. Ela pegou e fez, entendeu? Eu costumo dizer que as pessoas saem lá da TLV muito capacitadas para trabalhar em qualquer empresa, porque lá eles pegam como um todo para fazer isso, né? Num projeto desse grande como esse, a pessoa está acompanhando desde a área de projetos da empresa, de como aquilo vai ser construtivo, escolha de material, de que forma que vai montar, qual que é o fluxo de montagem e tudo, até a forma de comprar o material, a forma de como vai produzir, a forma de como vai entregar. Então acaba que a pessoa passa por todos esses setores e ela sai lá na frente muito melhor do que um simples vendedor. Né, gente? Eu tenho uma empresa que tem 18 anos de comunicação visual e eu já tive vendedor meu que ele vendia placa e uma vez eu fui perguntar a ele como é que construiu uma placa, ele não sabia me explicar. Né? Ele não sabia me explicar o que tinha debaixo de um ACM. Né? Eu falei com ele assim, como é que esse ACM fica montado desse jeito? Você sabe como é que monta? O que tem ali debaixo? Ele falou, não, tem alguma coisa? Eu falei, tem uma estrutura metálica. Então, assim, isso tudo por quê? Porque as pessoas querem tudo mastigado, né? Então, você tem que... Um vendedor de comunicação visual, ele não é um simples vendedor, ele é um consultor, né? O nosso produto não é um produto de prateleira. Então, é muito importante a gente conseguir passar para as pessoas que estão em vendas, entender do que ela está vendendo, entender do produto que ela está vendendo, né? E essa parte de entender passa por esse momento dele entender um projeto, dele conhecer uma fábrica, dele descer para um chão de fábrica e ver como é que se constrói aquilo. Mas não é só ver, não. É ver e entender e perguntar e alguém explicar, né? Questionar, porque descer na fábrica e ficar olhando não ensina. Você tem que ficar olhando e você tem que perguntar, né? E você tem que entender para que tem que ter isso, para ter aquilo, né? Para segurar, para ter um reforço. Então isso tudo é muito importante. Então a segunda dica aí, né? Facilitar o crescimento das pessoas, né? Então é dar mais credibilidade, delegar mais para essas pessoas se sentirem capazes de fazer, entregar um resultado bem feito e entender que elas têm crescimento, né? Eles têm como ter crescimento. O Wagner está falando, o vendedor técnico vende mais, muito mais, né? Eu prefiro ter 2 vendedores técnicos que 10 vendedores que não conhecem do produto. Então, eu falo muito isso lá. Então, você para vender, você tem que direcionar o seu cliente, né? Você tem que direcionar. Não é o seu cliente que entende de comunicação visual. Né? O seu cliente, de repente, ele tem uma academia, ele entende de academia, ele não entende de comunicação visual. Quem entende de comunicação visual somos nós, que estamos no mercado e que vendemos isso. Então, isso é muito importante. Terceira dica aí, organização do tempo. Né? Então eu vejo, ontem eu até postei um stories aqui, eu estava organizando a minha semana. Então assim, se você não tiver, se a sua equipe não tiver organização do tempo, acaba que você vai trabalhar igual uma barata tonta, você vai ficar correndo atrás do rabo. Então você precisa ter uma agenda de todos os dias, focado ali por hora do dia que você vai ter que fazer alguma tarefa específica, né? Por exemplo, a agenda do meu gerente de produção segunda-feira é chegar, conversar com todas as equipes de chão de fábrica, organizar a fábrica, sentar comigo depois, organizar todas as OS, organizar qual que é o alinhamento da semana, ver o que vai ser feito, ver as coisas mais importantes, fazer o levantamento do que está faltando, do que não está faltando, do que está mais apertado, do que não está apertado, criar um plano de ação para que não atrase as coisas que estão mais apertadas. A partir daí que a gente sentou, programou toda semana, alinhou toda semana, viu todas as OS, viu todas as responsabilidades, viu quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quem vai fazer aquilo outro, em tal hora, em tal carro, tal equipe, cara, aí eu startei a semana. Entendeu? Aí eu startei a semana. No outro dia cedo, 7 horas da manhã, ele tem que fazer a mesma coisa. Pegou, o que eu programei fazer segunda foi feito? Não foi feito? O que eu vou ter que fazer? Qual que é o plano de ação? Qual que é o plano corretivo? Isso aí de dia após dia. Então, se você não tiver uma agenda muito bem organizada,
né, do que você tem que fazer, de você entender qual é o fluxo que você tem que fazer cada coisa, você vai bater cabeça. Por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho e tem que comprar o ACM. Aí o ACM chega primeiro que a estrutura metálica. Né? Você comprou, qual que é o fluxo de produção daquilo? A primeira coisa que eu preciso, eu posso demorar 3 dias para comprar o ACM, porque eu tenho que fazer a estrutura ainda primeiro. Então o que eu tenho que fazer? Procura comprar a estrutura primeiro, para depois comprar o ACM. Então muitas vezes eu vejo isso, inclusive dentro da TLV. Né? O ACM está aí, mas cadê a estrutura? Está pronta? Não está pronta não, porque o metalon ainda não chegou. Aí na hora que você pega para ver, você vai cascateando, vai descendo, e você fala assim, pô, eu vi lá no Compras que vocês pediram primeiro o ACM, em vez de primeiro pedir a estrutura. O fluxo errado, entendeu? Então assim, demora de tempo para abrir ordem de serviço, sabe? Se não tiver um fluxo muito certinho, com um procedimento operacional, um POP muito certinho, o cliente dá o ok para ele, falta informação, por faltar informação comercial, deixa aquilo meio solto. Só que para o cliente o prazo está correndo. Então é importante você ter uma rotina muito bem desenhada, um gerenciamento do tempo, uma organização do tempo e uma agenda todos os dias. Sabe uma coisa que me ajuda muito eu ter a sequência de trabalho? Isso aqui na rotina do meu dia a dia. Sabe o que é um caderno? Eu sou um cara que eu tenho um caderno meu caderno ele é todo escrito. Eu pego um caderno grande, uma página, eu escrevo nele tudo. Sabe por quê? Porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, tanta tomada de decisão, você tem que passar tanta coisa para as pessoas fazerem, que se você não anotar, você não consegue lembrar, você passa batido nas coisas. Eu sou tão fissurado com o meu caderno, que se eu for para minha empresa e deixar meu caderno em casa, eu tenho que voltar e pegar. Se eu não voltar e pegar meu caderno, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu lembro de algumas coisas do dia, mas eu não lembro do dia todo. Realmente essa questão do vendedor ficar segurando essa é um problema, é um problemão. O Wagner, sabe por que eu vejo que é esse problema? Porque não existe um fluxo de trabalho da forma correta e também não existe tempo para ser feito isso. Por exemplo, o cliente fechou um trabalho. O meu vendedor ele tem 2 dias para abrir a ordem de serviço, passar para a fábrica, passar para o faturamento, passar para todas as pessoas responsáveis pelo trabalho dentro da TLV. Então ele tem 2 dias, entendeu? Então ele tem lá as suas 48 horas para pegar isso e passar aquilo para frente. Porque se não fazer isso, se deixar solto demais, não sai no tempo correto. Né? Porque o tempo de uma entrega de um trabalho tem que ser cronometrado dentro da comunicação visual. Então eu tenho 2 dias para abrir OS, eu tenho 2 dias para fazer a pré-impressão, depois que eu fizer a pré-impressão eu tenho 1 dia para estar tudo na fábrica. Então a partir do momento que eu estou lá abrindo a OS eu já posso comprar o material, senão eu perco 5 dias. Então se não tiver esse fluxo de trabalho, você acaba que você fica lacunas no meio do caminho que vão te atrapalhar naquele prazo final. Então, a terceira dica aí é organizar melhor o tempo. Isso é muito importante, né? A gente tem só 24 horas por dia e a partir do momento que você perdeu aquele tempo ali, você não ganha ele mais. Então, você tem que pensar nisso, né? E depois que você fez isso tudo que eu falei, que é a 4ª dica aqui, você tem que fazer a gestão do desempenho, né? Tanto o desempenho individual quanto o desempenho da equipe, né? Do setor ali, por exemplo, como falei no início, né? Para mim vender 1 milhão eu tenho que gastar 30 mil de tráfego pago. Pô, pega lá a sua equipe de tráfego, a sua equipe do marketing e vê aonde foi alocado esses 30 mil reais, se deu resultado, se não deu, o que cada um fez, né? Porque senão não adianta, porque, de novo, né? Uma equipe é formada por gente, né? Um time é formado por gente. Então, se você não faz uma gestão de desempenho do time como um todo e individual, porque podem ter alguns indivíduos nesse time, né, nessa equipe, que estão atrapalhando o resultado global daquele time, daquela equipe, que atrapalha o resultado global da empresa, né? É aquilo que eu falo muito na Mentoria Pro. Todo final de ano a gente faz um xadrez de gente lá e a gente tem que mandar 10% da empresa embora. Mas por que, Thiago? Porque sempre tem pessoas que não estão performando no seu negócio
que acaba que aquela pessoa está ali fazendo um arroz com feijão dela e você está deixando ela ali e ela dá um erro daqui, dá um erro ali, acaba que você não manda embora. Você tem que mandar embora porque dá oportunidade para outras pessoas crescerem dentro do seu negócio e trazer pessoas novas, com pensamento novo, para quê? Para que você consiga atingir os resultados, né? Então, por exemplo, você tem um time da sua fábrica lá, você tem aquele carinha lá, aquele ajudante, que ele é um ajudante bom, ele não falta, ele faz, mas aquele cara também não vira um serralheiro, entendeu? Aquele cara não vira um instalador, e a sua empresa não pode viver de ajudante, sua empresa tem que ter profissionais, né? A hora que um faltar, tem um outro para fazer, né? A hora que um está tirando férias, tem um outro para fazer. Então você tem que pensar no crescimento de todo mundo na empresa. Todo mundo da empresa, a todo momento, tem que estar pensando em crescimento, né? Se o cara é um serralheiro 1, a meta dele é virar um serralheiro 2. Se o cara é serralheiro 2, a meta dele é virar um serralheiro 3. Se um cara é serralheiro 3, a meta dele é virar supervisor de serralheria. E por aí em diante. Porque se a turma não estiver pensando em crescimento, a sua empresa ou ela não vai crescer como um todo, ou ela vai crescer muito devagar, né? E quando você não está crescendo, tem um concorrente seu crescendo, o mercado não está deixando de consumir, né? Enquanto nós estamos conversando aqui, nós estamos fazendo essa live, tem donos de empresa, tem concorrentes seus pensando numa estratégia nova, fazendo alguma coisa diferente. Para quê? Para pensar no crescimento, para entender como é que vai bater meta. Então a gente precisa ter isso muito claro dentro da empresa, dentro das nossas empresas, né? Porque aquele shopping que está sendo construído, se não for a sua empresa que vai fazer a sinalização dele, comunicação visual interna e externa, vai ser outra empresa, né? E outra empresa fazendo, ela está crescendo, né? E você nesse momento não cresceu. Então a gente tem que pensar nisso, né? Eu até perco o jogo dentro da TLV, perco um cliente, perco outro ali, perco uma obra, mas eu não perco o campeonato. Eu penso o seguinte, cara, eu sou a maior empresa de projetos especiais dentro do meu estado, eu tenho que fazer o maior número de projetos. Eu tenho por obrigação fazer o maior número de projetos. Por quê? Porque sou uma empresa estruturada, sou uma empresa que todo mundo conhece, sou uma empresa que consigo fazer esses projetos. Então eu não posso deixar uma lacuna, um buraco nesse mercado, porque senão o outro vai vir e daqui a pouco um outro vai crescer também, daqui a pouco pode até me passar, né? Então chegar ao topo é fácil? Não, mas permanecer no topo é mais difícil. Você ficar ali na alta é muito difícil, não é fácil, né? Então você tem que pensar nisso. Eu tenho 18 anos de empresa, e para mim manter a TLV num nível altíssimo é muito mais difícil, eu gasto muito mais energia para chegar no topo, né? Para chegar no topo você gasta gasolina, tanque reserva, corre, chegou no topo, né? Beleza. É a mesma coisa, você sobe de escada, se você não tomar cuidado, você desce de elevador, né? Demora muito mais para subir, porque descer é rápido. Então você tem que pensar nisso. Cheguei no topo, aonde eu quero, agora eu tenho que me manter aqui. Para me manter aqui é renovação, é sangue novo, é comunicação efetiva. De novo, comunicação efetiva, facilitar o crescimento das pessoas, organização de tempo, gestão de desempenho. E aí você vai crescendo, entendendo, alinhando todo mundo à mesma meta global para que todo mundo consiga chegar nesse resultado. Então isso é muito importante a gente falar aqui, né? Uma das coisas mais importantes é que todo mundo entenda e sabe da sua meta. Ah, Thiago, mas eu vou falar com a menina da limpeza da minha empresa que eu tenho que vender R$1 milhão? Sim, porque ela vai ver que ela vai ter muita coisa para limpar, que ela vai ter muito trabalho e que ela vai ter que dar conta daquele trabalho, né? Porque uma empresa que vende R$1 milhão, ela tem, no nosso mercado de comunicação visual, que gera muito resíduo, né? Tem muita sujeira dentro da fábrica, essa pessoa, para uma fábrica manter organizada, para uma fábrica entregar mais, ser mais eficiente, ela tem que estar limpa. E vai precisar dela muito, e ela vai fazer parte sim. A pessoa que limpa o chão, ela é responsável por bater aquela meta de R$1 milhão, com certeza absoluta. A pessoa do café é responsável, todos os pontos têm que estar ligados, né? Tem que alinhar todos os pontos para todo mundo conseguir chegar no topo da montanha, que é a nossa meta global. Beleza, turma? Então, rapidamente, nós falamos aqui sobre gestão de equipes. A gente tem que entender que uma equipe é feita por pessoas.
A ideia de estar todo mundo, de ter várias equipes alinhadas, é todo mundo chegar num propósito final, que é uma meta global da empresa de valor, né? Uma meta de crescimento, uma meta de valor. E para isso nós temos que alinhar todos os times com comunicação efetiva, facilitar o crescimento pessoal das pessoas, delegar mais, confiar mais nas pessoas, organizar tempo. Tempo é muito importante, mais uma vez. Se você perder um serviço, você vai correr atrás e vai ganhar esse. O tempo que você perdeu hoje, amanhã não existe. Amanhã já é um outro dia, já é uma outra hora. Né? Organização de tempo e gestão de desempenho individual e da equipe. Beleza, turma? Bom dia, ótima semana a todos. Obrigado por estarem aqui comigo até agora ouvindo isso. Para quem vê no gravado, muito obrigado. Segue a gente aí. Tamo junto. Abraço, turma.